Olá, eu sou o professor Adriano e nesse vídeo eu vou explicar o que é o R, a origem e a evolução do R e como o R se posiciona frente a programas estatísticos ou pacotes estatísticos como o SAS, o SPSS, o Stata e outros. O R é um programa livre da categoria Open Source que pode ser baixado livremente aí na internet. Ele serve para análise e visualização de dados utilizando técnicas estatísticas, desde as mais usuais até as muito avançadas. No R, os dados são lidos, processados e transformados em resultados numéricos ou gráficos, que servem para análise de problemas e situações até bastante complexas de diversas áreas do conhecimento. O R também é um ambiente de desenvolvimento, que tem uma linguagem de programação própria e é disponível aí nas versões Windows, Mac e Linux. Quando nós instalamos o R, o que nós instalamos é um módulo base, que tem um ambiente de desenvolvimento, uma interface gráfica e um console, que é uma janela que permite a gente introduzir comandos para controlar o R. O R também dispõe de mais de 3.500 packages. Esses packages são módulos específicos, podem ser baixados na medida do interesse, e cada um desses módulos contempla uma determinada técnica que não está, de repente, incluída no módulo base, e ao utilizar esse package, então, a funcionalidade do R é bastante ampliada, ao ponto de hoje é um dos softwares mais poderosos existentes para análise de dados, hoje disponível na atualidade. O RBase tem em torno de 670 mil linhas de código, onde 52% dessas linhas de código são em linguagem C, 26% na linguagem Fortran e 22% na linguagem de programação do próprio R. Na década de 60 e 70 surgem os primeiros pacotes estatísticos, o BMDP, o SAS, o SPSS, dentro do contexto dos mainframes, que foram os primeiros computadores comercializados, computadores ainda relativamente primitivos. Na década de 70 até a década de 90, um desenvolvimento importante foi exatamente o surgimento dos microcomputadores, das estações de trabalho, dos recursos que possibilitaram uma maior interatividade do usuário com os sistemas computacionais. E dentro desse contexto, a TIT, e dentro da TIT um departamento chamado Bell Labs, resolveu então desenvolver uma plataforma, um sistema para análise de dados, e a esse sistema eles deram o nome de S, Sistema S. O Bell Labs era já um departamento muito reputado na área de computação. Anteriormente ele tinha desenvolvido a linguagem C, o próprio sistema operacional Unix. E essa linguagem nova, esse sistema novo, que foi o S, foi exatamente projetado para o próprio uso interno da TIT na análise de dados. A TIT na época era uma das maiores companhias de telefonia do mundo. Foi um projeto até muito bem sucedido. A TIT, até com base nesse sucesso, resolveu vender esse programa no mercado. Isso foi em 1988, no finalzinho da década de 80, e a empresa que comprou deu o nome de S Plus ao produto comercial. Hoje a empresa que controla o S Plus, que é dona do S Plus, é uma empresa chamada Tipico, que comprou os direitos desse programa em 2008. Bom, nesse contexto todo, isso no início da década de 90, surge então o R. Então, basicamente, por que surgiu o R? O R, então, surgiu exatamente porque o S era já uma plataforma bastante conhecida. O próprio S Plus, ele já era um programa que tinha um interesse muito grande dentro da área acadêmica, como na área comercial, só que era um programa muito caro. E então dois professores da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, resolveram então fazer um clone, fazer um programa funcionalmente parecido, quase igual ao S, mas só que desenvolvido com técnicas, com programas, com programação que não era a mesma programação original. E exatamente essa é a ideia de um clone. E o R então surgiu, a primeira versão em 1993, eles divulgaram isso bastante na internet, houve muito interesse de pessoas que queriam usar o R porque era gratuito, e tinha uma funcionalidade muito parecida com a funcionalidade do Sistema S. E esse esforço então desses dois professores, ele foi muito bem sucedido e
Nos anos seguintes, eles resolveram então formalizar esse status aí de software livre, colocando então o R numa licença chamada GPL, isso em 1995. E foi nesse período então que foi formado o chamado R Core Group, que é o grupo de desenvolvedores responsável pelas decisões mais importantes dentro desse projeto do R. E o curioso é que a equipe original que desenvolveu o S, que foi liderada na época por um grande pesquisador chamado John Chambers, resolveu então aderir a esse R Core Group, né, e isso deu um gás muito forte no projeto, porque a própria equipe original do S, né, resolveu então participar aí do desenvolvimento do R. Então esse R Core Group hoje é um grupo aí de 20 pessoas, temos aí estatísticos, aí, gente da área de computação, análise de dados, gente de grande reputação, né, dentro dessas áreas, de mais de 12. E esse esforço todo é suportado por uma fundação chamada R Foundation, e que hoje essa fundação é mantida com recursos de mais de 300 empresas, dentre as quais aí você tem a Shell, a Merck, a Google, a AstraZeneca, universidades, pessoas físicas. A fundação mantida aí por esses recursos, ela consegue fomentar as atividades aí do desenvolvimento do R. Bom, aqui então nós vamos discutir um pouco como é que o R se posiciona frente a outros pacotes estatísticos, aí, como o SAS, o SPSS, o Stata. E para isso, então, nós vamos usar um trabalho de um autor chamado Munchen, que é até disponível aí na internet, tem a referência aí no slide. O Munchen analisa uma série de parâmetros para poder fazer essa análise aí do mercado de software, né, mostrar o posicionamento aí de cada programa. E o primeiro quesito que ele analisa é exatamente a questão da popularidade, né? Então, como é que ele faz isso? Ele está mostrando aqui o número médio de mensagens que circulam na internet desde o início dos anos 90 até agora maio de 2012, mensagens que mencionam um ou outro programa dentro aí de grupos de discussão específicos na área de análise de dados. Nessa linha que eu estou aqui mostrando aqui com o ponteiro, nós temos o número médio de mensagens do SAS. Então, historicamente, anos 90, anos 2000, dominou a discussão aí sobre o SAS na internet, até 2006, 2007, quando essa linha vermelha, que praticamente não era nada aqui nos anos 90, que representa exatamente o número de mensagens que discute o R, né, começa a crescer, e aqui em 2007, aproximadamente, supera, né, o número de mensagens do SAS. Né? Então o SAS, nos anos recentes, vem caindo o interesse, vem crescendo do R, vem crescendo o do Stata, que é essa outra linha aqui verde, e outros relativamente estagnados, o próprio S Plus também caindo o interesse nos grupos de discussão. Essa segunda evidência que ele mostra é o número de blogs que são específicos para a discussão de cada um dos programas. Né? Então o R com 365 blogs, o SAS com 40, o Stata com outros e outros softwares aí com um número muito pequeno. Uma segunda evidência que o Munchen apresenta é exatamente o número de trabalhos científicos ao longo do tempo que menciona a utilização de um ou outro pacote na análise dos dados aí dentro do trabalho publicado. Né? Então ele mensurou isso usando citações aqui do Google Scholar. Né? Então nessa linha aqui que eu estou apontando, nós temos aqui o número de trabalhos que mencionam o SPSS, e curiosamente até muito mais alto, né, ao longo do tempo aqui do que o próprio SAS. Em segundo lugar aqui o SAS, né? E aqui um grupo, né, que vem crescendo, né, e liderando aqui dentro desse grupo aqui a gente tem o R. Né? Então uma curiosidade aqui, dentro dos pacotes mais tradicionais, né, o SPSS então a partir de 2005, 2006 começa a cair, né, o número de trabalhos publicados aí mencionando o SPSS, o próprio SAS também começa a cair, e aqui esse grupo aqui de baixo crescendo, sendo liderado pelo R. Aqui a gente tem, nesse gráfico da direita, uma visão expandida desse grupo aqui, que vem crescendo. Então aqui dá para ver melhor, né, o R subindo de uma forma
exponencial. E, em segundo lugar, aqui o Stata e outros programas aqui de menor interesse. E, finalmente, né, o Mintia também examinou o tipo de software que vem sendo usado pelos usuários mais avançados, que seriam exatamente aqueles que participam em competições de análise de dados internacionais. E dentro desse grupo de usuários, né, nós temos aí o R liderando aí por larga margem, seguido aí do MATLAB, né, e o SAS aí em terceiro lugar. Né, o Stata, que a gente viu que é também relativamente popular, representa pouco nesse grupo de usuários. Dentre os vencedores em 2011 das competições organizadas aí pelo Kaggle, 50% reportou estar usando o R dentro aí do seu processo de análise, né, dentro da competição. Bom, com isso então, nós fizemos aí uma breve introdução ao R, né, e nos próximos vídeos nós vamos examinar outros aspectos aí do programa no contexto aí da análise de dados.